Olá a todos e bem-vindos à primeira aula deste mini curso sobre física experimental. Hoje farei uma aula introdutória sobre incertezas nas medidas. Vou explicar o que são algarismos significativos e como se deve apresentar uma medida. A primeira coisa a se falar é que não existe precisão infinita, certo? Todo aparelho de medida que você usar vai ter alguma limitação, e toda medida que você tirar dele terá uma incerteza inevitável associada a ela. Essa incerteza nós chamamos de erro. Não é erro no sentido de falha ou equívoco, nem no sentido de que você fez algo errado. É erro no sentido de precisão, de que você deve dar um intervalo de confiança da sua medida. Certo? Então, a partir de agora, no contexto de física experimental aqui deste curso, vamos usar erro e certeza como sinônimos, beleza? Ok, agora que entendemos o conceito de incerteza, vamos falar de algarismos significativos. Como o próprio nome já diz, são os algarismos que têm relevância dentro da precisão da nossa medida. Há algumas regrinhas que definem o que é um algarismo significativo, como todos os dígitos diferentes de zero são significativos, zeros entre outros dígitos e zeros depois da vírgula são significativos, e zeros à esquerda não são significativos. Mas às vezes fica meio abstrato, então vamos fazer alguns exemplinhos, beleza? Vamos lá, se eu tiver 3,5, eu vou ter dois algarismos significativos, o 3 e o 5. Agora, se eu fizer 3,50, eu vou ter três algarismos significativos, porque eu tenho 3, o 5 e o 0 depois da minha vírgula, certo? Agora, por exemplo, 3,502. Tenho quatro algarismos significativos. Porque veja, o zero está entre outros dígitos, então ele é só mais um número ali. É mais um algarismo significativo. Agora, se eu fizer, por exemplo, 0,0071, você vê que eu só tenho dois algarismos significativos, o 7 e o 1, que todos os outros zeros desse número estão à esquerda, então eles não são significativos. Mais um exemplo, 22,0458. Todos aqui são algarismos normais, 6 algarismos significativos, beleza? Agora, se eu usar, por exemplo, uma potência de 10, eu vou fazer 7,20 vezes 10 elevado a 3. Eu tenho o 7, o 2 e o 0. Então eu tenho três algarismos significativos. Ok? A potência de 10 não entra nos nossos algarismos significativos. Agora, se eu fizer 4,293 vezes 10 elevado a menos 6. Eu tenho 4, 2, 9 e 3. Quatro algarismos significativos. Ok? Agora, um exemplo final. 3.700. Quantos algarismos significativos tem esse número? Eu vou dizer que tem dois, mas depende. Deixa eu explicar. Então vamos ver de novo esse 3.700. A priori nós não sabemos se esses zeros têm significância ou se estão aqui apenas para dar a ordem de grandeza do meu número. Ou seja, ele pode ser 3,7 vezes 10 ao cubo, 3,70 vezes 10 ao cubo ou 3,700 vezes 10 ao cubo. Por isso, sempre que a gente estiver tratando de física experimental, é importante usar a notação científica, para evitar qualquer ambiguidade ou dúvida que possa surgir devido à nossa falta de uso dela, beleza? É importante ressaltar também que no mundo físico, né, certo, na física experimental, 5 é diferente de 5,0, que é diferente de 5,00. Cada um desses números tem uma quantidade diferente de algarismos significativos, e cada um deles representa, portanto, uma precisão diferente. Beleza, agora que já entendemos o que são algarismos significativos, podemos falar mais sobre erros. Ok, quando nós fazemos uma medida experimental, devemos perceber que nós desconhecemos o valor real do que estamos medindo. O valor medido é diferente do valor real. De forma simples, o erro de uma medida representa um intervalo em torno desse valor medido, no qual existe uma certa probabilidade do valor real da medida estar contido. Então, por exemplo, eu tenho aqui a reta dos meus reais, tenho meu valor medido, eu tenho uma certa probabilidade, certo, do meu valor real estar entre o meu x menos erro e x mais erro. Tá? Então, assim, nós denotamos o erro da minha medida, o erro da minha variável x, como delta x, certo? Delta, letra grega minúscula ali, ou também como sigma subscrito x, certo? As duas formas dá para usar como erro. Vou usar as duas indistinguivelmente ao longo do curso, certo? Então agora vamos falar da forma de apresentar a nossa medida. É um padrãozinho, uma convenção que a gente usa, mas que é muito importante vocês usarem também. Então assim, meu valor de x ele é igual a 1x, entre parênteses, um x mais ou menos delta x, e fora do parênteses vai ter a minha unidade. Então vamos dar um exemplo.
Eu peguei um certo objeto que eu medi o comprimento dele. Eu medi 25,7 centímetros e tem uma imprecisão de 0,2 centímetros. Então eu vou escrever ele dessa forma. Botar os parênteses, 25,7 mais ou menos 0,2 centímetros. Agora vamos falar das regras mais importantes a respeito de apresentar uma medida. Ok? Que é o número de algarismos significativos. Então assim, o erro da nossa medida, a nossa incerteza, vai ser sempre representado com um algarismo significativo. Para falar a verdade, há alguns casos em que a gente pode usar dois algarismos significativos. Mas isso é só se o primeiro dígito do meu erro for um 1. Por exemplo, eu tenho um erro de 0,11, é aceitável. Embora ele tenha dois algarismos significativos, dá para usar se por causa desse 1, ok? Certo, então agora que eu tenho o meu erro com apenas um algarismo significativo, eu tenho que pegar a minha medida e arredondar ela até que o último dígito dela coincida com o algarismo significativo do meu erro. E vamos dar alguns exemplos. Então vamos dar alguns exemplos para ilustrar melhor essas regrinhas, beleza? Eu medi um comprimento x 71, mais ou menos 3 centímetros. Veja que o 3 corresponde com 1 ali, beleza? Agora eu calculei, por exemplo, uma energia e eu tenho essa incerteza, né? 19,3 mais ou menos 0,5 milijoule. Então o 0,5 bate com o 0,3 ali do meu 19,3. Outro exemplo, medir um período de um pêndulo. O meu T vai ser 2,4 mais ou menos 0,2 segundos. Por exemplo, peguei um multímetro num circuito e medi uma corrente. 130,0 mais ou menos 0,4 mA. Não tem problema nenhum terminar em vírgula zero, lembre-se disso, é importante esse vírgula zero. Agora, eu peguei um objeto, medi a massa dele. 2,37 mais ou menos 0,12 kg. Aqui a gente está usando o caso em que o nosso erro vai ter dois algarismos significativos, porque o primeiro algarismo significativo do nosso erro vai ser o 1. Agora, medi uma voltagem, uma DDP, né? 9,73 mais ou menos 0,3 volts. De novo, 0,03 bate com 9,73. Agora tem a capacitância. Esse aqui é mais preciso, ó. 1,007 mais ou menos 0,010 nanofarad. Veja que o nosso erro tem dois algarismos significativos, o 1 e o 0, certo? E o último 0 ali bate com o 7 da minha capacitância, da minha medida. Agora eu vou também mostrar alguns exemplos errados, explicar por que eles estão errados e ver se você compreende o porquê que eles estão errados, beleza? Qualquer coisa volta, assiste o vídeo de novo e tenta entender por que tá errado escrever desse jeito. Por exemplo, eu posso fazer um x como 0,400 mais ou menos 0,03 metros? Não dá, né? Porque o meu 3 ali, ele tá na precisão do segundo zero da minha medida. Então eu tenho que arrumar isso. Então eu tenho que corrigir o número de algarismos significativos da minha medida para 0,40 mais ou menos 0,03, beleza? Agora eu tenho uma corrente, tá? E eu medi ela com essa pressão. Peguei meu multímetro e mostrou tudo isso de casa decimal. 123,79102. Aí eu peguei o meu erro também e deu 0,214. Mas você vê que, primeiro, eu tenho que arredondar o meu erro para apenas um algarismo significativo, então vai ser 0,2. Daí com isso eu arredondo a minha medida. Então 0,2 está na primeira casa decimal ali. Eu tenho que arredondar a minha medida para isso, ver que eu estou em 79 ali, então arredonda para 8. Daí estão 123,8, mais ou menos 0,2 mA. Mais um último aqui para finalizar, caso que as unidades não batem, certo? A unidade do erro da medida tem que ser sempre a mesma. Então é um absurdo escrever uma coisa tipo 4,030 km, mais ou menos 20 metros. Então essa medida tem que ser reescrita dessa forma. 4,03 mais ou menos 0,02 km. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil para você e que você tenha aprendido alguma coisa assistindo. Na próxima aula falarei sobre tipos de erros e como ler erros de instrumentos analógicos digitais. Também se você conhece alguém que pode gostar desse vídeo, manda o vídeo para essa pessoa, compartilha nas suas redes sociais. Por hoje é isso, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula.